forma geral, os documentos que regem a exportação e importação, eles são os mesmos. O que muda é a forma de emissão. Então, veja bem, hoje, eu estou aqui na minha frente com um documento chamado Conhecimento de Transporte Aéreo Internacional, AWB. Ah, muito prazer. Daqui a um mês, e esse AWB, ele é de exportação, porque está lá, origem, confins, destino, Tóquio. Daqui a um mês, eu pego o mesmo AWB, mas de repente está lá assim, origem, Tóquio, e destino, confins. O que mudou é o preenchimento, atendendo à necessidade de exportar ou importar. Então, isso já agiliza muito, porque o contador, efetivamente, o que ele vai fazer com documentos é a etapa final do processo. Então, nós vamos ter documentos do Siscomex, focados para exportação e para importação. Esse hoje, ele tem variáveis, porque é uma tela, é um sistema. Você vai ter um documento específico para exportação e um específico para importação. E ainda está previsto para ver algumas alterações, mas basicamente é tela de computador, que você imprime, não são folhas. Mas o resto, se você for ver genericamente, questões de nota fiscal, conhecimento de transporte, fatura comercial, contrato de câmbios e documentos específicos, vão ser iguais. A invoice vai suprir essa carência para que os comércios exteriores entendam aquilo como uma nota fiscal de cada país. E é nessa invoice, que a gente chama de nota fiscal internacional, que vai ter o valor da mercadoria, que vai ser a base do recolhimento dos tributos, que lá no final o contador tem que estar de olho. Junto com a fatura comercial, existem outros documentos, documentos específicos. Existem documentos chamados de certificado de origem, que vão atestar a natureza da mercadoria para gerar benefícios. Existe um documento de certificado de peso, de qualidade. Existe um documento chamado de packing list, que no Brasil é chamado de... Como é que é mesmo? Romaneio de embarque. Mas isso aí não é agora o principal. O principal é você saber efetivamente o que são documentos fiscais que o contador precisa saber e documentos que possam afetar a questão da transação de dinheiro lá fora, que é para o fechamento de câmbio. Então, que determinados documentos comerciais têm um caráter fiscal. Então, eu vou ter, inicialmente, uma invoice que eu vou ter que analisá-lo para saber o seguinte, esse documento, que tipo de informação que ele vai me passar? Ele vai se enquadrar como esse título ou não? Eu tenho que entender esse documento, porque ele vai ser a base para eu recolher os impostos. E certificado de origem? Não, isso não vai me trazer nada aqui. Eu sei que ele teve o recolhimento de imposto menor. Isso não é minha função verificar isso. Já é o despachante aduaneiro. Você vai receber a coisa pronta. Então, os documentos, de forma bem prática, eles são todos muito iguais. Vai mudar a diferença da emissão de um para outro, que a gente tem que ter essa atenção, tá? Os tributos na exportação e na importação, a gente tem que ter cuidado também, porque aqui, efetivamente, nós estamos falando na importação, nós estamos falando do II, o Imposto de Importação, o IPI, o PIS, o COFINS e o ICMS. E na exportação, nós estamos falando do Imposto de Exportação, lá a gente teve Imposto de Importação, tá? Vou falar do PIS, do COFINS e do ICMS. É isso que, no primeiro momento, para fins práticos, nós vamos precisar. A partir daí, vem a contabilidade para analisar imposto de renda, aí uma outra situação. Mas para aqueles do processo, é isso que vocês vão ter que ver. E aí, vocês vão ver que tem variáveis. Por exemplo, imposto de importação.
O fato gerador do imposto de importação é a entrada de mercadoria estrangeira no território aduaneiro. Então, tá. Eu vou dar agora um pinga-fogo para vocês, hein? Vamos lá. Hoje, o meu cliente está querendo participar de uma feira em Las Vegas de carro antigo. E eu fiz uma exportação do carro para ele com a classificação de exportação temporária. E foi tudo bonitinho. Quando chegou, eu enquadrei ela num processo de reimportação, porque é a forma de eu quitar a minha exportação temporária. Muitas vezes, vários despachantes aduaneiros, ou até o contador, olha lá assim, olha, o II, o imposto de importação desse produto é zero. Olha que maravilha, tem um benefício fiscal. Não, não tem benefício fiscal, mas claro que tem, é zero. Não, zero é alíquota. 0 é 0, 100 é 100, 80 é 80. Não é um benefício fiscal, não incidência. Aí nós estamos falando de um benefício. Alíquota zero é alíquota zero. Não é benefício. Se eu puser um na frente, vira o quê? 10. Não tem benefício nenhum. Ok? Então, e aí eu vou ver o seguinte, que o II, ele tem o fato gerador e a base de cálculo. A base de cálculo, resumindo, para tentar ser bem prático, é o valor CIF. Alguém já ouviu falar do valor CIF? Aquele C quer dizer cost, custo. O I, insurance, seguro. E o F, freight, frete, internacional. Ou seja, o valor CIF, o valor da mercadoria, mais o seguro e o frete, compõe o que nós chamamos de valor aduaneiro. Existem variáveis aí, pequenas variáveis, mas eu estou de uma forma aqui bem genérica para vocês, tá? Então, quando uma mercadoria chega que seja de origem nacional, eu cobro o II, correto? De origem estrangeira, eu vou cobrar o II. E aí, qual vai ser a base? O valor? CIF. Agora, curiosidade, tá? Olha só para vocês verem. Quando eu exporto para os Estados Unidos, lá também tem II. O fato, a base de cálculo do II nos Estados Unidos não é o valor CIF, é o valor FOB. O que é valor FOB? É o valor da mercadoria. Isso quer dizer que a tributação dele lá incide só sobre o valor da mercadoria, e não como no Brasil, que é o valor da mercadoria, o frete e seguro. Cada comércio exterior tem suas variáveis. Ok? Então, na hora lá... Ah, e tem outra coisa também, né? Às vezes é comum. Escuta, cadê o DAI? Cadê o comprovante de pagamento e recolhimento desse imposto aqui? Do qual? Do II. Mas não tem não, como que não tem? Tem que ter. Não, mas isso aí já está na DI. Ah, DI. O que é DI? É a declaração de importação, é um documento onde a gente faz, no Siscomex, todo o processo aduaneiro. Aquele documento já tem uma origem fiscal, ele sim é de origem fiscal. Ele tem o valor do recolhimento, é lá que eu comprovo que eu recolhi, e não num documento à parte. Cada imposto vai ter sua variável perante o Siscomex. Então, são detalhes que a gente tem que prestar atenção. E não pergunte o seu cliente, senão ele vai falar, opa, ele está me perguntando isso. O outro imposto é o imposto sobre imposto de produtos industrializados, na importação, o IPI. O fato gerador do IPI na importação é o desembaraço aduaneiro de produtos de procedência estrangeira. Então, a mercadoria também estrangeira vai incidir o IPI. E detalhe, a base de cálculo dele vai ser igual o do II, que vai ser o valor CIF, valor da mercadoria, o seguro e o frete. Bom, depois eu tenho o imposto de exportação. Esse é raríssimo, é praticamente quase zero que nós temos. É de reserva, às vezes de mercado. Por que não tem o imposto de exportação? Porque você está inibindo o país a trazer divisas, né? É ao contrário, o país quer que você exporte. Então, existe também o imposto de exportação e
A base de cálculo dele é o valor de mercado, o valor que ele pratica no mercado, aquele valor cotidianamente emitido na nota fiscal, seria a base do imposto de importação, com alíquotas a ser definido para aquele tipo de produto. Porque todos os produtos, a maioria de vocês deve conhecer, você tem a TIP. E da TIP eu tenho a tabela da TEC, que é a Tarifa Externa Comum, que é a cópia da TIP na classificação fiscal, da NCM, Nomenclatura Comum do Mercosul. Mas que lá eu vou ter a carga tributária, que não é só do IPI, né? Eu vou ter o II, o IPI, e vou ter falando de acordos comerciais, tá? E PIS e COFINS. Então, de uma forma geral, eu vejo que o PIS, o COFINS e o II, eles vão ter como fato gerador a entrada da mercadoria em território aduaneiro. Por quê? Eu também tenho o PIS e o COFINS na importação. E a base de cálculo deles também é o CIF. Já o ICMS e o IPI, eles têm como fato gerador o desembaraço aduaneiro. É esse o momento que gera esses dois impostos. E nós vimos que o IPI, ele vai ter a base, o valor CIF mais II. Já o ICMS é toda a cadeia. É o CIF, mais o II, mais o IPI, mais o PIS, mais o COFINS, mais despesas aduaneiras e mais o próprio ICMS. É isso aí que é o ICMS. Tá? Sem fazer comentários, né, gente? Enfim, na exportação, eu vou ter aí a questão de não incidências de ICMS e IPI, isenção de PIS e COFINS. Hoje nós temos aí uma legislação que contempla não só para as questões das empresas que estão no Simples, mas também as empresas que estão fora no Simples, podem ter esse benefício para que a gente possa ter o nosso produto com mais competitividade. Agora, gente, isso aqui, essa questão de não incidência, ela é importante para o seu cliente na hora de precificação na exportação. Então, é bom saber disso, porque um cliente vai chegar para você um dia e vai falar assim, eu estou querendo agora fazer exportação de um outro produto meu, mas eu preciso compor o meu preço para exportação. Eu sei que eu vou ter embalagem, frete doméstico até alfândega, armazenagem, capatazia, frete, não sei o quê. E eu preciso saber de imposto. Como é que está o imposto na exportação? Porque é isso que ele vai computar para fazer a precificação. Eu tenho ainda mais a despesa de contrato de câmbio. Mas o que é isso? Quando ele exporta, ele recebe moeda estrangeira. E com essa moeda estrangeira, ele tem que aqui no Brasil vender. Nesse momento que ele vende, o banco sapeca nele e puxa. Que aí 200, 300, 400, até 500 reais para fechar um contrato de câmbio, independente do valor.